Olá, graças, paz, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida. Está começando mais um programa Firmados em Cristo. E que nesta noite o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, mesmo antes da fundação dos tempos. Quero nesse momento estar orando, pedindo para que o Espírito Santo venha nos conduzir nesse momento em que iremos ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou por mais essa oportunidade de poder estar aqui para ministrar a tua palavra, Senhor. E que teu Espírito Santo possa encontrar corações abertos nesta noite para receber a tua palavra e permitir que o próprio Espírito Santo possa ministrar aos corações e transformar cada palavra que for falada aqui nesta noite em vida dentro de nós. Pai, eu me coloco na tua total dependência, Senhor, me esvazio de mim mesmo, para que o teu nome seja glorificado através da minha voz. Pai, toma esse lugar nesta hora, Senhor. Manifesta o teu poder sobre esse lugar. Usa-me conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Pai, eu já quero abençoar cada vida que tem nos acompanhado pela internet. Que o Senhor esteja derramando da sua graça sobre cada família, sobre cada lar que tem permitido a minha entrada em seus lares através do canal do YouTube, através da internet, Senhor. E que tudo, ó Deus, que eu venha falar aqui nesta noite, seja unicamente para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, eu quero trazer ao seu coração uma palavra que Deus ministrou no meu coração durante a semana passada e que Deus me deu a oportunidade também de ministrar essa palavra ali na igreja, a qual eu sou pastor. E durante aquele período ali na nossa igreja, logo no início do culto, Deus já começou a manifestar a sua glória naquele lugar. Desde o princípio, logo desde o começo do louvor, da adoração, até a oração final, do encerramento, o Espírito Santo, ele encheu aquele lugar com a sua glória e com certeza vidas que estavam ali presentes foram tocadas, foram transformadas. Eu creio também que vidas que acompanham ao vivo pela internet, pelos canais do YouTube da igreja, pelo canal do Facebook, que é meu canal, eu creio que Deus, ele operou de uma maneira sobrenatural sobre todos aqueles que estavam conectados com ele naquele momento. E aprove a Deus também nesta noite eu trazer para você essa palavra. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele encontre lugar no teu coração nesta noite. E que você possa receber essa palavra e tomar posse dela. E ter as mudanças necessárias a respeito da sua visão espiritual. O tema da nossa mensagem nessa noite é a visão espiritual. E que nesta noite nós possamos entender algumas coisas a respeito da nossa visão espiritual. Em nome de Jesus. Eu quero ler o texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Eu vou ler apenas do versículo 15 até o versículo 17 de 2 Reis, capítulo 6, versículo de 15 ao 17, que diz assim: No dia seguinte, levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: Ai, meu senhor,
o que haveremos de fazer? O profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim: rogo, ó Yahvé, rogo que fira estes homens com cegueira. E naquele momento o Senhor feriu-os fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Só daqui. Queridos, muitas vezes nós temos a solução dos nossos problemas à nossa frente. Muitas vezes nós estamos com a situação para resolver os nossos problemas ali perto de nós, mas nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque os nossos olhos espirituais estão fechados. E muitas vezes Deus está falando conosco a respeito de como nós devemos agir para que aquele problema seja solucionado. Mas nós não conseguimos ouvir, porque os nossos ouvidos espirituais estão fechados. E é por isso que nós precisamos orar a Deus, pedindo a Ele que abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar além do problema, para que nós possamos enxergar a solução do problema, que muitas vezes está à nossa frente, e não conseguimos enxergar. Por quê? Porque o problema se tornou gigante, porque o problema se tornou uma situação em que nos leva ao desespero. Mas que nesta noite, os nossos olhos espirituais sejam abertos, que nossos ouvidos espirituais sejam abertos, para que nós possamos ver o reino espiritual se movendo, para que nós possamos ouvir e entender a voz de Deus nos dando a resposta da solução do nosso problema, que aos nossos olhos está impossível para ser resolvido. Nós acabamos de ler aqui um texto, se você for ler todo esse capítulo de 2 Reis, capítulo 6, você vai ver que Israel estava sendo assediado, ia ser atacado pelo exército da Síria. E todas as vezes que o rei da Síria elaborava um plano para invadir o povo de Israel, Deus falava com o profeta Eliseu, que tinha comunhão com ele, que tinha os olhos espirituais abertos, que tinha os ouvidos espirituais abertos. E Deus comunicava ao profeta Eliseu, e Eliseu comunicava ao rei de Israel, para que tivesse cuidado, porque aquele lugar iria ter uma emboscada, e ali o povo de Israel era salvo. E por algumas vezes o rei da Síria, ele planeja, ele elabora planos para invadir e destruir, sediar o povo de Israel. E todas as vezes o profeta Israel, o profeta Eliseu, levava uma palavra de livramento ao rei de Israel. Até que isso trouxe incômodo ao rei da Síria.
E ele chama seus liderados, seus comandantes, e faz uma pergunta. O que está acontecendo? Há um traidor no meio de nós. Alguns no meio de nós estão nos denunciando ao rei da Síria, ao rei de Israel. Porque não é possível. Elaboramos um plano e eles descobrem. Então o rei da Síria achava que dentro do seu exército, dentro da sua cúpula de liderados, havia um traidor. Até que alguém disse, não, meu senhor, não, rei, não é isso. É porque lá existe um profeta que sabe tudo que o senhor planeja no teu lugar secreto. E ele fala para o rei de Israel. E vem o livramento. E aquilo trouxe mais fúria ao rei da Síria. E ele pergunta, onde está esse homem? Eu quero que traga esse homem aqui. E alguém disse para ele, ele está lá. Ele está lá no canto dele, Israel. Ele está em Edom. Então o rei determina que vá um exército numeroso para pegar Eliseu. Um exército para capturar um homem. Um exército para matar um homem. Um exército para prender um só homem. Só que aquele homem não era um homem comum. Estou falando em termos espiritual, que ele era um homem de carne e osso, ser humano como nós. Mas ele era diferente. Porque ele via as coisas terrenas. Mas a visão dele principal era o reino de Deus. Ele tinha os olhos abertos para o reino espiritual. Ele tinha os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus. É o que nós, queridos, estamos precisando hoje. O que nós estamos precisando hoje, como cristãos, é que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos ver o que é que está acontecendo no reino espiritual, para vir de contra a nós. E quando os nossos olhos espirituais conseguirem enxergar o que é que está, os planos no reino espiritual contra nós, nós vamos saber como nos defender. Temos que abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus e entender o direcionamento de Deus a respeito de cada situação, a respeito de cada mover, de como vamos agir. Eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de hoje, a partir que você escutar essa palavra, os teus olhos espirituais serão abertos, os teus ouvidos espirituais serão abertos, e você vai ver como vai ser mais fácil você passar pelas lutas, pelas batalhas. É hora de nós, como cristãos, deixarmos de perder guerra. Podemos até perder batalhas, mas a guerra jamais. E é interessante que o exército cercou o local onde estava o profeta Eliseu e o seu servo. E a Bíblia diz que ao amanhecer do dia, o profeta se levanta e o seu servo se levanta. E quando o servo sai fora, que ele olha seus olhos físicos, o que é que ele vê? Ele vê o físico. Ele vê a matéria, ele vê a situação, ele vê a dificuldade, ele vê o problema, mas ele não consegue ver a solução no reino espiritual. Ele não consegue ouvir a Deus, que o livramento já tinha enviado. Então ele olha para o profeta e diz, ai meu Senhor, o que nós iremos fazer contra esse grande exército? Aquilo não abalou o profeta. Aquilo não trouxe medo ao profeta. Porque o profeta já estava vendo a solução. Porque o profeta sabia que o livramento já tinha sido enviado e que já estava ali. Então o profeta, ele ora a Deus. E a oração do profeta é, Senhor, abre os olhos dele.
abre os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo. E na mesma hora, Deus abriu os olhos daquele jovem, os olhos daquele servo, e quando ele abriu os olhos, ele viu o grande exército de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que havia carruagem de fogo. E quando aquele jovem viu o exército de Deus sobre o profeta Eliseu, ele mudou. Ele perdeu o medo. Ele perdeu o desespero. Ele começa a contemplar a vitória. Por quê? Porque os olhos espirituais dele foram abertos. E ele viu o livramento. Talvez, queridos, a bênção que você pediu a Deus ainda não chegou. Mas será se a bênção que você pediu a Deus não já foi enviada, mas ainda não chegou, porque está presa lá no reino espiritual, e você não consegue enxergar que a tua bênção está lá, e você precisa se levantar com ousadia, confiando no Senhor dos Exércitos, e ir buscar essa bênção? Queridos, muitas vezes, quando nós pedimos algo para Deus, no mesmo instante que nós pedimos, a bênção é enviada. Mas não chega. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia está segurando. E nós precisamos nos levantar com fé e ir buscar. O que você pediu a Deus? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que Deus te fez uma promessa e essa promessa ainda não se cumpriu? Faz um ano? Faz um dia? Uma semana? Um mês? Um ano? Ou será que a promessa foi enviada? A bênção da promessa foi enviada, mas ela está presa por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa cegueira espiritual, por causa da nossa surdez espiritual. Nós estamos mais preocupados com a matéria. Os nossos olhos só conseguem enxergar o físico, não conseguem enxergar o espiritual. Satanás, ele cega o cristão, para que ele não possa ver a vitória dele no reino espiritual. Satanás, ele tampa os ouvidos espirituais das pessoas para que ele não possa ouvir as respostas de Deus. Mas que nesta noite, essa cegueira espiritual, essa surdez espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. E você vai conseguir enxergar a tua vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 17 diz assim: em seguida Eliseu orou, suplicando: Senhor, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Talvez ao teu redor, talvez você já esteja cercado de carros, carruagens, de anjos guerreiros ao teu redor para te defender, mas você não está conseguindo ver. Mas que nesta noite teus olhos espirituais sejam abertos e você consiga ver a tua vitória, em nome de Jesus. A mensagem que abriu os olhos espirituais refere-se a um despertar para a realidade espiritual que vão além da percepção física. Queridos, a realidade espiritual vai para muito mais além. Vai para muito mais além do que a realidade física. É o sobrenatural. E nós precisamos começar a ver o sobrenatural. Nós precisamos começar a viver o sobrenatural.
Mas para isso é necessário que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Para isso é necessário que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos para que nós possamos ver e ouvir a voz de Deus e o mover de Deus em nosso favor. Aleluia! Essa passagem é um convite para enxergar com os olhos da fé, discernindo a esperança de Deus e o propósito dele em nossas vidas, muitas vezes ignorada pela rotina ou pelo desespero. Essa abertura pode fazer clareza, direção, proteção e uma nova percepção de abundância e alegria que vem de Deus. Queridos, quando nossos olhos espirituais forem abertos, quando nossos ouvidos espirituais forem abertos, a nossa visão a respeito da vida vai mudar. Vamos passar por luta? Vamos, mas enxergando a vitória. Vamos passar por luta? Vamos, mas vamos passar com a certeza de que Deus está do nosso lado. Podemos ser feridos? Podemos, mas não seremos mortos. Podemos perder uma batalha? Podemos, mas jamais perderemos a guerra, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que não conhece derrota. E se eu e você estamos em Deus, nós não seremos derrotados. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. A expressão abrir os olhos espirituais é frequentemente usada em contextos religiosos e espirituais para descrever um momento de uma revelação ou iluminação. Ela implica em discernimento espiritual. Querido, uma coisa que nós como cristãos, uma coisa que nós como conhecedor da palavra de Deus precisamos aprender é discernir o mover que está ao nosso redor. E o discernimento espiritual nada mais é do que a capacidade de perceber a presença e a ação de Deus em situações cotidianas, reconhecendo seus sinais e mensagens. Eu estou aqui no meu estúdio. Estou fisicamente, eu estou sozinho. Mas pelos olhos espirituais, pela fé, eu vejo que aqui eu não estou sozinho, porque aqui tem anjos de Deus. Tem a presença de Deus, tem a ação de Deus se movendo nesse lugar, e eu creio que isso também está acontecendo aí com você, nesse momento em que você está ouvindo essa palavra. Se você ainda não conseguiu ver o reino espiritual com teus olhos espirituais, pegue a capacitação de Deus, porque Ele te dá. Não é o pastor que capacita você para ter as visões espirituais. É o Espírito Santo de Deus enviado por Ele. Basta você pedir, basta você clamar, e teus olhos espirituais serão abertos, e você vai ver com clareza as coisas que estão acontecendo no reino espiritual. E se alguma coisa vier contra você, você vai receber a mensagem dizendo: não temas, eu sou contigo. Aleluia! Geazi, o servo de Eliseu, não estava conseguindo ver o livramento. Ele não conseguia ver que o exército de Deus já estava ali. Por quê? Porque ele conseguiu ver o tamanho do exército da Síria. Ele só olhou o problema. Ele só olhou para a situação. Mas ele não olhou para cima. Porque é do alto que vem o nosso socorro. O Senhor, o nosso Deus é um Deus de vitória.
é o Deus de guerra, poderoso, jamais perdeu, nem perde, jamais perderá uma batalha. E se eu e você estivermos com Ele, com certeza, queridos, em todas as guerras seremos vitoriosos. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Uma visão além da matéria. Deixar de focar apenas na dificuldade e problemas do mundo material, confiando que Deus está trabalhando em seu favor, mesmo que não seja visível imediatamente. Queridos, Deus está dizendo para você nesta noite: aprenda a confiar na minha presença, aprenda a confiar nas minhas ações, mesmo que você não consiga ver ainda com teus olhos físicos, mas veja com teus olhos espirituais. Olhar com os olhos espirituais é ver com o coração. Aleluia! Que essa palavra possa fazer diferença na sua vida a partir de hoje. Aleluia! Também é reconhecendo o amor divino. Reconhecer o amor divino é entender o amor incondicional de Deus e a sua presença constante em sua vida. O amor de Deus, ele é constante sobre a minha, sobre a sua vida. E o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é incondicional, é independente de qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim. Deus sempre vai estar comigo, Deus sempre vai estar com você. Deus, o nosso Deus, ele não é um Deus como os homens, as amizades humanas. Nós temos amigos humanos, homens, mulheres que se dizem nossos amigos, que dizem que estão conosco para o que der e vier, mas na hora que nós mais precisamos, eles se afastam, eles nos abandonam. Mas o nosso Deus, ele jamais te abandonará. Ele mesmo faz a promessa na palavra dele: eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se Deus está comigo, se Deus está com você todos os dias, até a consumação do século, então por que temer as lutas? Você quer um exemplo de ter uma visão do céu? Está focado no reino espiritual? Está focado na presença de Deus? Davi. Nós conhecemos muito bem a história de Davi, quando ele vai deixar o alimento para os seus irmãos deles que estão no campo de guerra. Só que quando Davi chega lá, ele não encontra dois exércitos guerreando. Ele encontra um exército acovardado, que é o exército de Israel. E enxerga um homem do exército filisteu, desafiando por 40 dias e 40 noites o exército de Israel. 40 dias, e por que o exército de Israel não foi a luta, não foi a guerra? Por quê? Porque os olhos espirituais deles estavam fechados. Eles não conseguiam ver a vitória. Eles não conseguiam ver o livramento. O Deus que já tinha dado tanto livramento, o Deus que já tinha dado a eles tanta vitória em tantas as guerras, mas eles estavam paralisados, porque os seus olhos não estavam enxergando além do físico. E Davi, quando chega naquele local, que ele vê aquele homem, aquele gigante, desafiando o Deus de Israel, o exército de Israel, ele não vê um gigante. Ele não vê um problema. Ele não vê uma situação difícil. Ele vê a vitória. Então ele pergunta: quem é esse incircunciso? Ele não chama de Golias. Ele não chama de gigante. Ele não chama de guerreiro. Ele chama de incircunciso. Incircunciso é uma pessoa que não tem aliança com Deus. Ele vê um incircunciso, um homem alto, sim, um guerreiro, sim, mas que não tem aliança com Deus.
E Davi tem uma aliança com Deus. Embora não seja um guerreiro, embora não faça parte do exército, embora seja um garoto, embora nunca tenha pegado numa espada, mas Davi, os olhos deles espirituais estão abertos. E o que ele vê no reino espiritual? Ele vê aquele gigante caído e morto. E ele diz assim: não temos vossos corações, eu vou matar esse circunciso. Atitude de quem tem visão espiritual, que não fica preso ao físico, que não fica preso ao problema, que não fica preso à situação, mas fica livre ao ver o livramento. E a Bíblia diz que quando Davi se aproxima daquele gigante, com um pedaço de pau, o seu cajado, a sua funda e umas pedrinhas dentro do seu alforje, aquele gigante humilha Davi. Por acaso eu sou um cão para que tu venha a mim com pedras, com pau? Ei, garoto, eu vou te dar tuas carnes hoje mesmo para os abutres. Palavra que poderia ter colocado medo no Davi. Davi não ouviu aquelas. Davi olhou para ele e disse: tu vens a mim com capacete, com escudo, com espada, com indumentária, com experiência de guerra, mas eu venho a ti em nome do Deus de Israel. Eu fico pensando, Davi deve ter dito: você errou de ter afrontado o exército de Deus. Você vacilou. Hoje mesmo, o meu Deus vai me dar você nas minhas mãos e eu vou entregar o teu corpo, a tua carne para os abutres comer. E a tua cabeça eu vou levar para o rei de Israel como herança da vitória. Aleluia! Visão espiritual, visão de reino, é o que nós estamos precisando hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas se nós começarmos a olhar para as dificuldades físicas, nós vamos ficar enterrados com ela. Mas se nós começarmos a olhar para o reino espiritual, começar a invocar a presença de Deus, e começar a perceber que Ele está do nosso lado, está lutando a nossa luta, queridos, a nossa luta já está ganha. E a Bíblia diz que Davi, ele apanha uma pedra do seu alforje, bota na sua funda, e um tiro certeiro vai na testa daquele gigante. E aquele gigante caiu por terra. Será que foi a pedra que derrubou aquele gigante? Em si, fisicamente foi. Mas foi a fé, a certeza de Davi que Deus estava lhe dando a vitória. E a Bíblia diz que Davi corta a cabeça daquele gigante com sua própria espada. Aí pronto, a vitória chegou. Aí o exército de Israel vê que o gigante estava morto e começa a ir atrás dos filisteus. Quero dizer uma coisa para você nessa noite: Deus não precisa de uma multidão de pessoas para te dar vitória. Ele sozinho vai te dar vitória. Basta você abrir teus olhos espirituais, teus ouvidos espirituais e crer que a tua vitória vem de lá. A Bíblia menciona exemplos de pessoas que tiveram seus olhos espirituais abertos
Como no caso do profeta Eliseu, que orou para que visse os exércitos celestiais que protegiam o lugar. Esta abertura permitiu que seu servo visse e percebesse que não estavam sozinhos. Queridos, quero dizer mais uma vez para você, você pode estar sozinho fisicamente, mas espiritualmente você está cercado. A Bíblia diz no Salmo 91, eis que darei ordem aos seus anjos ao teu respeito. Deus já deu ordem aos seus anjos ao teu respeito, para estar ao teu lado, para te defender, para te proteger, para te guardar. Você só precisa tomar posse dessa palavra. Você só precisa tomar posse e deixar que os teus olhos espirituais comecem a contemplar a tua vitória. Eu quero dizer para você nesta noite que a tua vitória não vai chegar. A tua vitória já chegou. Você só precisa contemplar e agradecer a Deus. Em nome de Jesus. Eu concluo essa mensagem dizendo: abrir os olhos espiritual é um convite para despertar para a dimensão espiritual da vida, reconhecendo a presença de Deus em todas as coisas. É uma busca por clareza, discernimento e fé que pode nos levar a uma vida mais plena e significativa. Quando nossos olhos espirituais são abertos, quando nossos ouvidos espirituais são abertos, a mudança entra. A mudança começa. Vou te dar só mais um exemplo. Que existe cegueira espiritual. Que muitas vezes é preciso essa escama dos nossos olhos abrir. Você abre no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E você vai ver a conversão de Saulo. Onde a palavra de Deus diz que quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele fica cego. Durante 3 dias e 3 noites ele permanece cego. Até que o profeta vai até ele e põe a mão dele. A Bíblia diz que as escamas dos seus olhos foram abertos. E quando os olhos espirituais de Paulo foram abertos, ele deixou de ser um perseguidor da igreja e passou a ser perseguido. Quantas provações, quantos açoites, quantos apedrejamentos Paulo recebeu, mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele não estava mais vendo a sua vida com os olhos físicos, ele estava vendo a sua vida com os olhos espirituais que foram abertos. E ele sabia que em tudo Deus estava com ele. A minha oração nessa noite é que essa palavra entre no teu coração e que o Espírito Santo pegue essas palavras e gere vida dentro de você e todas as escamas dos seus olhos sejam abertas, caiam por terra e seus olhos sejam abertos, e que toda a ser espiritual dos seus ouvidos caia por terra e seus ouvidos espirituais sejam abertos e você aprenda a ver o reino de Deus e que você aprenda a ouvir a voz de Deus em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, ela foi lida, ela foi explanada, ela foi explicada. Mas eu, como ministro dessa palavra, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, abre os olhos espirituais dessa pessoa, abre os ouvidos espirituais dessas pessoas, e que a partir de hoje, eles estejam preparados para viver o reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu sou o pastor Edson Magalhães, sou casado com a pastora Elita Magalhães, nós somos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró. A nossa igreja se localiza ali na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, no Abolição 2, por trás do TRE, vizinho a PAI. Dia dos nossos cultos é todas as quarta-feiras,
a partir das 19h30 com o estudo da palavra e todos os domingos a partir das 18 horas com culto de louvor e adoração a Deus em agradecimento por tudo que Ele foi, que Ele é e sempre será em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até o próximo programa, Firmados em Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.